Ai, gente, eu tô com a gripe do caralho. Vocês esperam um pouquinho que eu vou suar meu nariz. Oi, gente. Então, eu voltei pra alegria de vocês. Eu tava muito tempo sem gravar. E tem uma fila da puta de uma moto passando. Sempre quando eu vou gravar vídeo é assim, gente. Passa uma moto, passa um carro, passa um trator, passa tudo. Então, gente, eu tava sumido uns tempos por causa que eu tava... Por causa que eu tava uns tempos sem gravar e eu não tinha tema. Eu tava muito sem ideia, daí eu fui lá e pedi algumas perguntas para as pessoas fazerem pra mim. E o vídeo de hoje vai ser Mar Responde. E, gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês que aconteceu hoje. Eu fui pintar minha bicicleta de preto, porque ela tá descascando a cor e tá meia branca com verde. Daí eu fui pintar ela de preto. Eu peguei um vidro de display que tava no quarto da minha avó e fui pintar a bicicleta. A hora que eu passei, pintou só a metade da bicicleta de preto. Acabou o display bem na hora. Minha mão tá toda preta, gente. Não sei se vou dar pra vocês verem aqui, ó. Aí eu fui tirar o preto, porque ficou metade preto, metade branco. Aí eu fui tirar o preto, olha a bosta que ficou. Eu montar uma bosta e vamos gravar assim mesmo. Então, gente, eu ponho as perguntas aqui nesse caderno, porque pra quem não sabe, eu gravo com o meu celular, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma câmera ainda. Mas se Deus quiser, eu vou comprar uma câmera e vai ficar mais chave o canal. E tem um homem passando na rua. Eu morro de vergonha, gente, de gravar com pessoas, assim, perto de mim ou passando na rua. Por isso que eu só gravo vídeo quando eu tô sozinha em casa. E como, não sei se vocês sabem, hoje não tem ninguém em casa, por isso que eu tô gravando vídeo, o povo saiu tudo e eu resolvi gravar vídeo. Então, primeira pergunta é... Marielle perguntou: Marcela, o que mais chamou a atenção no seu namorado? Então, gente, o que mais chamou a atenção no meu namorado, tipo, primeiramente, que foi a bunda dele. Mano, eu sou apaixonada por homem que tem o sorriso e a bunda grandinha, assim, sabe? Então foi isso. Aí a Marielle perguntou de novo: se você ganhasse uma viagem, pra qual lugar você queria ir? Gente, eu sempre pensei muito em ir pra Disney, assim, lá pra aqueles lugares lá. Mas, tipo, depois que eu cresci, o meu pensamento mudou e eu não quero mais ir pra Disney. Se um dia eu ganhar uma viagem, eu quero ir pros Estados Unidos, sabe? Conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, escola de dança, que é a minha vida, e é isso. Sara perguntou: você é virgem? Tem que falar como foi. Então, né, gente, se eu sou virgem... Gente, vou falar uma coisa bem séria pra vocês. Eu não sou virgem e como foi uma bosta. Porque, tipo, quando eu perdi minha virgindade, eu tinha mais ou menos uns 14 anos e, tipo, eu não queria, sabe? Foi uma bosta. E eu vou falar pra vocês. Se você é nova, menina, se você tem seu namorado, você, tipo, se eu fosse vocês, eu só me entregaria, no caso, se você for virgem, né? Eu só me entregaria depois que, tipo, eu visse que ele gostava bastante de mim. Porque, tipo, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza eu ia ser virgem de novo. Eu queria ser virgem de novo. Porque é uma bosta, gente. Tipo, quando eu perdi minha virgindade, eu tava namorando com um cara e ele tinha 19 anos, eu tinha 14. E eu era bem mais nova do que ele. E eu era inexperiente lá, eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Então, gente, se você é virgem, se você é menina, se você tem seu namorado, uma dica pra você que é virgem: só se entregue pra ele se você gostar muito dele, se ele gostar muito de você. Caso contrário, guarde sua periquitinha, tá bom? Marielle perguntou: se você pudesse escolher o tipo da sua morte, você escolheria morrer de quê? Gente, se eu pudesse escolher o tipo da minha morte, eu queria morrer dormindo, sério mesmo. Que, tipo, é muito gostoso dormir. Imagina você lá, deita, dorme e não acorda nunca mais. Mano, é a melhor morte que tem.
Me perguntaram aqui também. Qual famoso você sonha em conhecer? Gente, tipo, se eu pudesse, assim, se tipo, um dia eu conseguir chegar pra frente, assim, um famoso que eu quero muito conhecer é o Whindersson Nunes, porque, tipo, ele é muito foda. Ele é um youtuber que eu sou apaixonada, que, tipo, nossa, eu amo muito demais ele, tipo, é meu sonho conhecer ele. E é isso. Angélica perguntou, você rapa a perna? Então, gente, eu tenho um sério problema que, tipo, eu tenho muita preguiça de rapar a perna, tipo, muita mesmo. Aí, ontem me deu a coragem e eu raspei, gente. Vou até mostrar pra vocês, porque tava horrível. Tipo, ó, a minha perna agora tá lisinha, mas tava horrível. Tava, tipo, muito pelo. Daí eu peguei e raspei ela. Mas eu tenho preguiça de rapar a perna, sério mesmo. Você tem chulé? Gente, eu também tenho um sério problema com isso, porque eu tenho um chulé do caralho, mano. E, tipo, eu não sei, porque, tipo, eu não sei se às vezes eu visto calçado molhado, sei lá, mas eu tenho um chulé do caralho. Qual a sua melhor? Gente, eu costumo dizer pra todas as minhas amigas que não tem melhor. Tipo, pra mim, todas são iguais, tá ligado? Tá ligado? Tipo, quando a mãe fala que todos os filhos pra ela são iguais, mas você sempre fica, ai, aquele é melhor. Não, gente, não tem dessa. Tipo, pra mim, todas são iguais, todas são melhores pra mim. Porque, tipo, eu converso com todas, eu dou atenção pra todas, elas me ajudam em tudo. Não tem, tipo, a melhor, entendeu? São todas melhores pra mim. Me perguntaram, se você fosse o Nemo, você passaria a vara na Dory? Mano, se eu fosse o Nemo, eu pegava aquela Dory e nós ia namorar, tá ligado? Marielle perguntou. Não, isso aqui eu já respondi, é como você é virgem, eu não vou falar de novo, né? Angélica perguntou, sua infância foi foda? A que ponto? Gente, tipo, eu costumo dizer que a minha infância foi muito foda. Tipo, quando eu era criança, eu bagunçava demais. Tipo assim, eu era muito mundice, sabe? Tipo, não sei se agora eu mudei muita coisa, mas quando eu era criança, meu Deus, eu era muito. A minha infância era muito foda. Tipo, a que ponto? Mano, teve um tempo que a minha infância foi tão foda que quando eu era criança, saía eu e minhas amigas pra procurar lixo na rua pra poder brincar de casinha. Nossa, mano, que foda. Puta que pariu. Meu primeiro amor. Gente, falar pra vocês que eu não tô muito lembrada aqui, mas eu andei pensando e eu lembrei do meu primeiro amor. Meu primeiro amor, se é que era, mas eu acho que era assim. Meu primeiro amor, quando eu era criança, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, quando eu me apaixonei pela primeira vez. E, tipo, o cara que eu gostava tinha 24 anos, olha só, pataquado. Aí, tipo, eu gostava dele, tipo, ele ficava com a minha irmã, tá ligado? E eu sofria pra caralho. Mano, pelo amor de Deus, pensa num cara que eu sofri, foi aquele. Tipo, eu gostava dele, tipo, eu amava ele, era o primeiro amor. E eu era criança e nunca que ele ia olhar pra mim, ele gostava da minha irmã. E eu sofri pra caralho por causa disso. Angélica me perguntou, você se arrepende de algo que você fez na sua infância? Então, gente, se tem uma coisa que eu me arrependo de ter feito na minha infância, era de não poder ter aproveitado o máximo do tempo que eu tive com a minha mãe. Porque, tipo, quando eu era mais... apesar que não mudou muita coisa, né? Quando eu era criança, a minha mãe falava que eu não dava muita atenção pra ela, tá ligado? Que, tipo, eu era mais chegada com o meu pai. E, tipo, se eu pudesse voltar no tempo, assim, sabe? Se eu pudesse voltar, mudar alguma coisa, eu ia aproveitar o máximo do tempo que eu tinha com a minha mãe. Porque, tipo, hoje o tempo passou, sabe? E ela não tá mais aqui comigo. E eu vejo que, tipo, se eu tivesse aproveitado o máximo do tempo com ela, teria sido melhor. Angélica perguntou, você caga? Claro, né? Sara me perguntou, você já cortou o cabelo sozinha? Gente, costumo dizer pra vocês que quando eu era pequena, meu pai que cortava o meu cabelo. E, tipo, ele sempre cortou o meu cabelo aqui, o meu da minha outra irmã. Ele cortava os nossos cabelos tudo assim. Só que daí, quando eu fui pegando uns 11, 12 anos, eu comecei a cortar meu cabelo. E, tipo, agora eu dei uma parada porque eu quero que meu cabelo cresça.
porque meu cabelo não cresce, é uma bosta pra crescer. E, tipo, na maioria das vezes, depois que eu cresci, eu que comecei a cortar meu cabelo. E, tipo, eu só cortava as pontas. A franja, uma vez a minha irmã cortou e ficou uma bosta. Ela cortou tudo torto, assim. E ficou uma bosta. Meu primeiro palavrão. Gente, eu acho que, tipo, eu não lembro como foi meu primeiro palavrão, mas deve ter sido vai tomar no cu. Porque acho que é o primeiro palavrão que toda criança aprende, né? Minha primeira menstruação. Gente, quando eu menstruei, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Eu morava no sítio naquele tempo e eu acordei cedo. Aí eu fui no banheiro e vi, né? Aí, tipo, eu fiquei assim, na hora eu pensei, meu Deus, mas já. Aí, tipo, eu demorei mó cota pra contar pra minha família inteira que eu já era formada. E, tipo, se eles não perguntassem, eu não ia falar nunca. E, tipo, eu não cheguei e falei, vó, eu virei mocinha. Não, eu não fiz isso. Tipo, eu fiquei com aquilo lá só pra mim, não contei pra ninguém, tá ligado? Quando você era criança, quem foi sua primeira amiga? Camila perguntou, né? Então, tipo, eu costumo dizer que quando você é criança, você não tem amigas. Você tem algumas pirralhas falsas, porque, tipo, quando você é criança, você briga pra caralho, mano. Pensa numas crianças que brigam. Tipo, eu não era muito de brigar quando eu era criança, tá ligado? Mas, tipo assim, pra dizer que eu tinha amiga, sei lá se eu tinha amiga, era tudo colega, sabe? Era toda aquela pirralhada que brincava na rua. Então é isso. Dai me perguntou, você gostava de boneca? Gente, eu sempre fui aquela criança que nunca ligou muito pra boneca, tá ligado? Quando eu era pequena, eu gostava mais de carrinho, assim, de brincar de pega-pega, barata no ar, essas brincadeiras assim. Mas boneca, assim, tipo, eu nunca liguei muito. Você tinha medo de dormir sozinha? Gente, quando eu era criança, eu morria de medo de dormir sozinha, porque, tipo, eu pensava que todo momento que apagava as luzes ia aparecer uma assombração na porta de branco. Aí eu sempre morria de medo, e quando eu era pequena eu tinha muito pesadelo. Tipo, se eu assistia um filme de terror, eu ficava umas 3 noites em seguida sonhando com aquele filme, tá ligado? E, tipo, eu corria pro quarto da minha mãe e dormia com ela e com meu pai de noite. Quando você era criança, você era uma criança arteira ou quietinha? Eu era bipolar. Quando você era criança, você gostava de dançar? Camila me perguntou. Gente, quando eu era criança, eu não ligava muito pra dança, tá ligado? Tipo, eu era aquela criança que eu gostava muito de desenhar, tá ligado? Tipo, quando eu tinha na beira, assim, dos 11, 10 anos, eu falava que eu ia ser estilista, tá ligado? Porque eu gostava muito de desenhar roupinhas de boneca, essas coisas. Aí, depois de um tempo, eu mudei a minha ideia e comecei a gostar de desenhar casas. Eu queria ser arquiteta. Só que daí, agora mudou tudo, virou um revestrez do caralho e agora eu quero ser dançarina. Meu Deus, puta que pariu. Vamos ver mais pra frente o que eu vou querer ser, né? Com quantos anos aprendeu a dançar? Gente, eu sempre fui aquela criança que eu não sabia dançar, sabe? Eu via o povo e imitava. Era tipo isso. Quem te ensinou o passinho do romano? Gente, tipo, eu nunca fui, assim, tipo, de ficar... Tipo, que nem eu já falei pra vocês, eu via as pessoas dançando e eu imitava elas. Aí tinha um colega meu que sabia dançar o passinho do romano e eu só fui copiando ele e tentando fazer igual, tá ligado? Até que eu aprendi, ficou mais ou menos uma bosta. Então, gente, esse foi meu vídeo respondendo perguntas pra vocês. Se vocês gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí embaixo, compartilha no Facebook, marca algum amigo que você achou engraçado. Divulga com seus amigos. E é isso, gente. Obrigada.